Prepare-se, porque hoje vamos entrar em um dos temas mais intrigantes e controversos da história: o que a Bíblia realmente diz sobre fantasmas. E o que você vai descobrir aqui, talvez não seja o que sempre te contaram. A estranha presença que atravessa séculos. Há relatos bíblicos que parecem carregar um silêncio incômodo, como se convidassem o leitor a perceber algo que sempre esteve ali, mas poucos ousaram encarar. Entre eles, nada chama mais atenção do que a ideia de possíveis aparições espirituais descritas em passagens antigas. É como se esses registros carregassem um eco distante. Será que a Bíblia realmente descreve algo semelhante ao conceito popular de fantasmas? E por que tantas pessoas acreditam nisso? A resposta é que alguns relatos mostram figuras surgindo inesperadamente, mas sempre inseridas em um contexto espiritual específico, e isso faz muitos confundirem esses eventos com a ideia moderna de fantasmas. Esse tema desperta curiosidade justamente porque essas aparições surgem nos momentos mais decisivos da narrativa bíblica. Cada encontro parece colocar o leitor diante de um enigma que atravessou culturas e gerações, mantendo viva a dúvida sobre o que realmente foi testemunhado naquelas cenas. Espírito ou ilusões? O dilema bíblico. Ao longo da narrativa bíblica, alguns personagens se deparam com fenômenos tão inesperados que suas reações revelam mais sobre a fragilidade humana do que sobre o evento em si. Quando a mente não encontra explicações claras, interpreta o desconhecido da maneira mais imediata possível, e isso cria um ambiente perfeito para confusões espirituais. Em certos momentos, a tensão das situações faz com que as pessoas interpretem o sobrenatural conforme sua bagagem emocional. E esse choque entre o entendimento limitado da época e fenômenos incomuns dá origem a passagens que ainda despertam debates intensos entre estudiosos e leitores curiosos. É interessante notar como cada relato apresenta camadas que revelam tanto as limitações humanas quanto a intenção das manifestações. A Bíblia, ao narrar esses episódios, também demonstra que a linha entre o medo e a revelação pode ser tênue, dependendo do olhar de quem presencia o evento. O Antigo Testamento e as sombras misteriosas. O Antigo Testamento contém momentos que parecem envolver o leitor em uma atmosfera carregada de simbolismo. Há passagens nas quais figuras se apresentam de maneira imprevisível, transmitindo mensagens que causavam impacto imediato e moldavam o rumo de reis, profetas e nações inteiras. Essas presenças surgem sempre com objetivos definidos, nunca como entidades perdidas entre dois mundos. A intenção de cada aparição é clara, trazendo instruções, advertências ou revelações que influenciavam diretamente decisões importantes, e muitas vezes, o destino de todo um povo. Essas narrativas mostram como o mundo espiritual era compreendido na antiguidade e ajudam a construir uma visão mais rica sobre o papel dessas manifestações. E é justamente essa combinação de mistério, propósito e impacto que torna essas passagens tão marcantes até hoje. Saul, a médium de Endor e a aparição inesperada. A visita secreta de Saul à médium de Endor é uma das cenas mais densas de toda a Bíblia. A escuridão, o medo e a urgência criam um ambiente tenso, revelando o desespero de um rei que já não encontrava respostas do jeito comum. Essa busca clandestina marcou um momento decisivo em sua trajetória. A aparição inesperada que surge durante o encontro rompe qualquer noção de normalidade e transforma a noite em um evento histórico. A reação da médium, assustada com o que presencia, mostra que algo extraordinário estava acontecendo ali, algo que ninguém esperava ver daquela forma. Esse episódio permanece como um dos mais discutidos quando o assunto é manifestação espiritual nas Escrituras. Ele une urgência, tensão e a revelação de um destino já selado, tornando-se uma das passagens mais intrigantes sobre o sobrenatural no texto bíblico. Quando um fantasma caminhou sobre as águas. Em meio ao vento forte e ao mar revolto, os discípulos enfrentavam uma noite difícil, tentando manter o barco sob controle. O cenário era assustador por si só, mas tudo mudou quando uma figura surgiu caminhando sobre as águas, provocando uma reação imediata de pânico. A visão inesperada fez com que todos interpretassem o que viam com base no medo do momento. A presença sobre as ondas parecia desafiar qualquer explicação lógica, criando um choque emocional que se transformou em um dos episódios mais marcantes dos evangelhos. Esse momento revelou não apenas o poder que estava diante deles, mas também a fragilidade da percepção humana diante do extraordinário. E o contraste entre o medo inicial e a revelação que veio depois tornou essa cena inesquecível. Discípulos aterrorizados, o episódio noturno.
A noite sempre foi um momento que amplifica emoções, e isso se torna evidente em um dos episódios mais tensos vividos pelos discípulos. Em um ambiente silencioso e sombrio, qualquer movimento inesperado rapidamente ganhava proporções assustadoras. Quando algo surgiu diante deles, a mistura de cansaço, medo e surpresa fez com que sua primeira reação fosse de puro terror. A interpretação do que viam se distorceu pela emoção do momento, criando um cenário de confusão espiritual e mental. Esse episódio se tornou um símbolo de como a percepção humana pode ser influenciada pelos sentimentos. Ao entender esse contexto, fica claro por que tantas interpretações equivocadas surgiram naquele instante. Entre céu e terra, o conceito de espíritos nos profetas. Os profetas registraram experiências que ultrapassavam qualquer lógica comum da época. Suas descrições falam de presenças, mensagens e visões que carregavam significado profundo e impactavam as decisões de todo o povo. Essas manifestações nunca surgiam por acaso. Eram carregadas de propósito e transmitiam orientações claras, formando uma ponte entre o mundo espiritual e os acontecimentos do cotidiano, sempre com implicações relevantes. Esse conjunto de experiências moldou a percepção espiritual de gerações e continua despertando interesse por revelar como o invisível se manifestava de forma direta e significativa na vida desses mensageiros. Anjos, demônios e fantasmas. A diferença na Bíblia. A Bíblia apresenta diferentes tipos de seres espirituais, cada um com papel específico nos acontecimentos narrados. Essa diversidade cria um universo rico, que muitas vezes é confundido por leitores menos atentos. A distinção entre esses seres fica evidente quando analisamos suas ações, intenções e funções dentro da narrativa. Nada surge aleatoriamente. Cada manifestação carrega um objetivo que se reflete diretamente na história de quem a vivencia. Essa clareza sobre os papéis espirituais ajuda a evitar interpretações equivocadas e revela a complexidade do mundo espiritual apresentado nas Escrituras. O que realmente aparece após a morte? A curiosidade sobre o que acontece depois da morte acompanha a humanidade desde seus primeiros registros. A Bíblia não ignora esse interesse e apresenta momentos que sugerem manifestações incomuns envolvendo pessoas que já haviam partido. Esses episódios, porém, surgem em contextos muito específicos. São eventos raros, marcados por intenção clara e sempre com impacto direto na vida de quem testemunha a aparição, o que afasta a ideia de algo casual ou desordenado. O conjunto desses relatos revela que as manifestações pós-morte descritas na Bíblia estão longe do conceito moderno de espírito vagando, reforçando sua natureza excepcional. Jesus e as manifestações que pareciam assombrações. Durante o ministério de Jesus, houve momentos em que sua presença surpreendia até os discípulos mais próximos. As circunstâncias em que surgia às vezes criavam um clima que desafiava qualquer interpretação imediata. A reação inicial de espanto não era incomum, especialmente quando eventos fugiam completamente das expectativas humanas. Esses episódios revelavam tanto sobre o poder de Jesus quanto sobre os limites da compreensão de seus seguidores. Com o tempo, essas manifestações ajudaram a moldar a fé dos discípulos, mostrando que nem sempre a primeira impressão corresponde ao que realmente está acontecendo. Espíritos enganosos, alertas e advertências. O Novo Testamento contém alertas importantes sobre manifestações espirituais que não têm boas intenções. Esses avisos mostram que nem tudo que parece vindo do mundo espiritual deve ser aceito sem discernimento. A preocupação com influências enganosas era real e presente, e isso levou os líderes cristãos da época a instruir seus seguidores sobre como identificar sinais de distorção espiritual. Esses ensinamentos serviram como base para que os cristãos pudessem interpretar fenômenos espirituais com sabedoria, evitando confusões e armadilhas. A vida após a morte segundo as Escrituras. As Escrituras apresentam uma visão clara sobre o destino humano após a morte, descrevendo um estado de consciência e expectativa. Essa visão cria um contraste marcante com o imaginário popular sobre almas errantes. A narrativa bíblica mostra que cada pessoa segue um caminho definido após a morte, sem espaço para permanência indefinida entre os vivos. Isso estabelece uma estrutura espiritual organizada e coerente. Ao reunir esses elementos, fica evidente que o texto bíblico oferece uma compreensão sólida e diferenciada, que se distancia das lendas sobre aparições sem propósito. Por que as aparições sempre causam tanta confusão? Ao longo da história, qualquer relato de aparição gera interpretações intensas e muitas vezes conflitantes. Na Bíblia, essa reação se repete,
revelando como o ser humano tenta dar sentido ao que não consegue explicar. A confusão geralmente nasce da tentativa de interpretar o desconhecido com base em experiências limitadas. Isso cria um choque entre expectativa e realidade, ampliando ainda mais o impacto emocional dessas situações. Essas reações ajudam a entender por que tantos relatos bíblicos permanecem enigmáticos, mesmo após séculos de estudos e debates. A visão cristã sobre o sobrenatural. A visão cristã apresenta um entendimento estruturado sobre o mundo espiritual, estabelecendo limites claros para cada tipo de manifestação. Essa ordem evita confusões comuns em crenças populares. Ao analisar essa perspectiva, fica evidente que as manifestações descritas na Bíblia seguem padrões intencionais, com origem e finalidade bem definidas, distanciando-se de interpretações folclóricas. Esse entendimento ajuda a construir uma base sólida para discernir fenômenos espirituais e compreender seu verdadeiro significado dentro da narrativa cristã. A conclusão que poucos têm coragem de enfrentar. Falar sobre aparições na Bíblia provoca curiosidade, mas também exige enfrentar respostas que nem sempre agradam quem espera encontrar fantasmas como os retratados em histórias populares. É um tema que desafia percepções. Ao reunir todos os relatos, torna-se claro que a Bíblia apresenta um mundo espiritual ordenado, no qual as manifestações não acontecem por acaso, nem surgem sem motivo ou propósito definido. Essa conclusão, embora incômoda para alguns, oferece uma visão mais profunda e coerente sobre como as Escrituras interpretam o invisível, trazendo clareza para um tema que costuma ser envolto em confusões. Antes de você ir embora, me conta uma coisa nos comentários. Qual parte desse tema mais mexeu com você hoje? Quero muito saber sua opinião. E se você gosta de conteúdos que revelam aquilo que quase ninguém fala sobre a Bíblia, então se inscreva no canal agora, porque tem vídeos novos chegando que vão te surpreender ainda mais. E já deixa o like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também buscam respostas sobre o invisível. Nos vemos no próximo vídeo.